sobre todos os seres criados. Louvamos o Senhor, porque o Senhor dá a vida e o Senhor a retira. É o Senhor que comanda tudo isso. Então, clamamos, Deus, pela tua misericórdia sobre as famílias enlutadas, a família da irmã Valdinete, os filhos do Norbertino, toda a família que está sentindo essa perda, seja confortada por ti. E clamamos agora pela família do pastor, seu irmão da tua serva Tânia, toda a família também que perdeu essa jovem mulher, que tua graça seja sobre a família, que a fé que eles têm em ti, Senhor, seja suporte, o esteio, para passar por esse momento de perda, de dor. Dá, Senhor Deus, graça sobrenatural a esta família. Seja assim em nome de Jesus. Clamamos agora, Senhor, a tua graça sobre nós, porque vamos estudar a tua palavra. E a tua palavra é vida para a nossa vida, é alimento para a nossa alma. Nós precisamos da tua palavra revelada. Então, movimenta essa palavra no nosso coração pelo teu Santo Espírito. Nós te pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, pulsando por aí sentar. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Todo mundo recebeu a apostila? Na quarta-feira, eu dei uma orientação aqui para os irmãos que estavam presentes, que vieram no culto de quarta-feira, que o material do último trimestre da IBD, ele é especial, irmãos. Ontem, por exemplo, Israel sofreu ataques do Irã. A guerra se ampliou e entrou o Irã na batalha. Então, o negócio está cada vez mais intenso no Oriente Médio. E nós temos muito subsídio para explicar isso, através das 13 lições que estudamos no último trimestre. Então, aquele material é muito precioso e é um material atraente para as pessoas. Elas querem entender. Então, eu orientei aqui na quarta-feira o seguinte: quem tem as suas apostilas bonitinhas de 1 a 13, façam cópias e encadernem, para dar a outras pessoas interessadas em entender o conflito ali no Oriente Médio. Amém? É o momento de aproveitar esse repentino despertamento de curiosidade das pessoas sobre o assunto e você incutir a palavra de Deus. É um material evangelístico, essa IBD do último trimestre. Obrigado, meu irmão. Amém? Então, eu prometi que ia fazer uma capinha, igual aquela que está aí na mão do Luciano Dias ali, ó. Cadê essa? Não é caro. Na quarta-feira eu mostrei. Aí eu falei que ia fazer uma capinha para colocar na frente das lições, ó. Fiz uma capinha bem bacana aqui, sóbria, que chama a atenção das pessoas. Quem quiser fazer esse material, pega comigo no final a capinha. Tem algumas capinhas aqui. Amém? Pega a capinha para você encadernar. Eu vou trazer mais à noite. Para você encadernar as 13 lições e dar a alguém que vai ser beneficiado do entendimento. Você pode até se oferecer para ministrar lições, olha que bacana. Tem material de discipulado. Melhor ainda do que apenas dar. Se você puder ministrar, melhor ainda. Não, fica caro. Não é a mesma coisa que o Cristiano não. Entrar em gráfica com livreto é caro. É caro. Mas isso é caro, mano. Muito caro. Façam com cópias mesmo, as cópias de hoje em dia são bem bacanas. Façam com cópias. Na sua projeção, pega o som pela câmera, é isso? Isso, hoje sim. Tá. Então tá tudo certo. Podemos começar o novo trimestre, irmãos? Já foi dada a orientação. Quem quiser a capinha no final, pega aqui comigo. Muito bem, queridos, Deus me orientou a falar sobre eclesiologia. O que significa eclesiologia? Estudo da igreja. A palavra grega eclésia. Tem muita coisa interessante para nós estudarmos sobre culto, sobre os moveres que há na igreja. Tem muita coisa interessante. Você vai ver, pastor, já sei tudo sobre igreja. Eu garanto a você que dá para te enriquecer mais. Amém? O pastor de vocês busca ali para trazer as melhores informações
Nós temos uma igreja com conhecimento bem sólido. Vamos lá, queridos. Então, lição 1, segundo trimestre, estudo de eclesiologia. O tema de hoje é esse: princípio do sacrifício de culto. Então, por que eu vou estudar os princípios do Antigo Testamento se a igreja é neotestamentária, ou seja, o Novo Testamento após Jesus? Porque tudo que nós vivemos hoje é reflexo de coisas que foram vividas na igreja, melhor, no povo de Israel, amém? Do povo de Israel para a igreja não tem muita diferença, só a maneira de cultuar. Então, vamos ver isso, essa transição do antigo culto, né, primitivo, lá, desde o deserto, quando o povo saiu do Egito. O que isso se reflete na vida da igreja moderna, hoje, século XXI? Vamos ver isso direitinho. Coloquei essa imagem aqui muito interessante, né? Ainda que muito, como é que eu vou dizer? Estilizado. De Caim e Abel. Um com o cordeiro na mão, outro com o legume na mão. Se você não entendeu essa imagem aí muito estilizada, essa imagem deve mostrar. Em Hebreus 11:4 começa assim, quem quiser ler para o pastor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. As nossas obras continuam em registro diante de Deus. É isso que diz ali. Esse ato justo de Abel testifica a favor dele de que ele é um justo. As nossas obras nos seguem. Amém? Todo mundo entendeu? Mesmo depois de morto, tudo que você fizer em prol do Senhor, do reino, no nome de Jesus, é ter um memorial perene diante de Deus. Quantos entenderam esse conceito? Tudo que você fizer está sendo anotado, registrado e contabilizado a teu favor. Isso vai fazer diferença quando no reino você tiver maior honra ou menor honra. Maior e menor no reino depende de quanto você labuta. Pastor, não foi não? Tá ligado? Ligado? Tá ligado, estou fazendo um teste. Obrigado pela lembrança. Vamos lá, então. Vamos entrar no assunto propriamente dito. Princípio do sacrifício. Então, vamos mostrar esse trimestre, né? Alguns aspectos importantes para a vida da igreja, em suas bases bíblicas fundamentadas nos princípios elementares do Antigo Testamento e principalmente suas aplicações absolutas para a realidade da igreja cristã neotestamentária. Eclesiologia, eu falei que a palavra eclésia vem do grego, está aqui, ó. Bom, eclesia é uma palavra que designa uma assembleia do povo chamado. Alguns dizem que é chamado para fora. É uma assembleia, uma convocação. Então, é uma convocação, uma reunião pública. A palavra eclésia do grego, dentro do contexto greco-romano, era quando, por exemplo, tinha guerras. Então, havia a convocação dos cidadãos para se reunir em eclésia. Essa convocação era pública, para preparar o pessoal, chamava todo mundo, ok? Esse mesmo conceito foi aplicado à igreja. Então, a palavra igreja, em português, vem de eclesia, convocação, ou ajuntamento, ou assembleia. No sentido imbuído aos cristãos, a igreja é o coletivo dos santos reunidos para adorar, cultuar, oficiar perante Deus Pai Todo-Poderoso e Deus Filho Jesus, o Senhor e cabeça da igreja. Coloquei essa ilustração aqui para você entender a diferença. Muita gente já sabe, mas é bom pontuar. Tem irmãos que vão ver essa gravação e ainda não são esclarecidos sobre isso. Costuma-se chamar a igreja a construção do prédio. Isso é um erro. Ok? É uma inadequação. Local de reunião. O santuário físico, não é? Seja ele chamado templo, santuário, galpão, o que quer que seja o local físico,
tenda, que o pessoal resolveu construir para adorar a Deus, fora aquilo lá de Israel, né? Que ali foi ordem direta de Deus, não pode jamais ser sacralizado. Vou me fazer mais claro. Esse espaço que nós alugamos aqui não é sacralizado. Ele foi separado para uso santo, mas antes, por exemplo, aqui tinha o salão de dança. Aqui era um salão de dança de Cumba. Ali na frente, no outro compartimento, era dividido em dois estabelecimentos aqui, tinha uma clínica de RPG. Então, o que torna esse lugar igreja? Nada. Isso aqui não é igreja. Estrutura não é igreja. O que é igreja? Vocês. Esse ajuntamento de santos é igreja. Então, temos que melhorar a nossa... É costume, né, irmão? Desde que em vez de 14 romano, passa em frente ao templo romano e diz: isso aqui é igreja. Isso não é igreja. Isso é um santuário. Então, fale de maneira mais precisa. Nós estamos reunidos aqui num santuário para a igreja, ou santuário da igreja. Amém? Não confunda mais. É inapropriado chamar a estrutura de igreja. O que é igreja? É isso aqui, ó. É gente reunida, gente santa, com o Espírito Santo reunido. Isso aqui é igreja. Também, né, pastor? Oi? Cenáculo é só mais uma modalidade de construção. Então, é como aqui. Aqui nós podíamos chamar esse lugar de cenáculo, sobrado. Porque era um sobrado, na parte de cima um sobrado, um salão na parte superior é um cenáculo. Poderíamos chamar esse lugar aqui de cenáculo. Ok? Um espaço, um sobrado, na área superior. Você pode dar o nome que você quiser, mas você não pode chamar de igreja. Ah, bom, onde é que é a reunião? É lá na igreja. Não, é no santuário da igreja. É no estabelecimento da igreja. Amém? Mas não chame esse espaço aqui de igreja. Não é igreja. Está enraizado na cultura. Ainda fala minha igreja, pastor. Onde é que é a sua igreja? A igreja é ali, na Estrada Tindima 604. Não, ali não é a igreja. Ali é onde a igreja se reúne. Avança aí para mim. Percebe que a gente sabe tudo de igreja, mas não sabe tudo realmente, né? A gente confunde um monte de coisa. Vai ser bom esse trimestre, vocês vão ver. Vamos lá, vamos para os princípios de culto. Os primeiros cultos registrados. É fato que o primeiro casal humano, Adão e Eva, gozaram de relacionamento mais direto com Deus e Abel, o Criador, antes da queda. Por isso você não vai ver registro de um culto de Adão e Eva. Tem algum versículo que sugira, né? Pode sugerir ali que Adão e Eva estavam fazendo culto para Deus? Nada. Nenhuma menção a culto, nenhuma menção a uma invocação especial, nenhuma menção nem sequer a orações do casal Adão e Eva. Por que é assim, irmãos? Porque o relacionamento era direto. Porque no período antes da queda, da desobediência, não havia pecado para separar Adão e Eva do pai. O pai vinha começando a virada do dia com o casal, suas criaturas abençoadas, estavam amplamente liberados para ter comunhão com Deus. Nós estamos entendendo esse conceito? Por quê? Porque na era da pureza, coração puro ainda, como crianças, né, na presença do pai, não havia restrição alguma. Inclusive, estavam nus. Tanta era a intimidade entre a criatura e Deus, que até o fato de estarem nus não era restritivo. Porque havia uma consciência pura. E o relacionamento era natural. Deus conversava com o casal, conversava com Adão. Era natural, sem separação. Isso que é maravilhoso da era pré-pecado. Era pré-desobediência. Amém? Mas a partir da queda, muda de figura. Eles perdem, ainda que Deus fale com eles, né? Quando vai sentenciar a Eva, sentenciar a serpente, sentenciar Adão, falar para eles o estado dele, Deus continua conversando com o homem.
mas isso vai reduzir drasticamente. Não tem mais aquele acesso direto. O pecado vai ser o drama da humanidade. A partir do pecado, é uma ruptura entre o Deus Todo-Santo e o homem caído pecador. Essa ruptura é a nossa grande dificuldade até hoje. Digo, nossa igreja, todo indivíduo que se chega a Deus, tem uma grande dificuldade chamada pecado. E o pecado é inerente ao ser humano, vai passando de geração em geração, já nasce, é inato, já nasce contigo. Pastor, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão do pecado. Como que ele passa de geração em geração? Pelo exemplo? Não, pelo decreto. Deus decretou. DNA, né? É. Alterado. Já alterou, já teve. O casal pecou antes de gerar filhos. Quando geram filhos, já gera filhos pecadores. A forma já vai com defeito de fábrica. Então, quando fabrica filhos, já fabrica pecadores, não fabrica santos. Senão o casal seria pecador, mas podia gerar filhos puros. Isso não existe. Então, Deus decretou, e ali, naquele decreto, maldito é a terra por tua causa, a maldição veio, e a partir daí o estado natural do homem já debaixo dessa maldição. Já nasce assim, conhecedores do bem e do mal, capacidade de decidir bem e mal. Nasce com esse potencial de conhecer, mas vai desenvolver ao longo do seu desenvolvimento humano, né? Uma criança, ainda que já é pecadora, ela não expressa o pecado, não é computado o pecado da criança até uma certa idade. Deus não condena infantes. Está nela, mas a capacidade mental dela está em desenvolvimento. Tanto é que até na lei humana, uma criança não é imputável como criminosa. Difícil, né? Eu quis dizer isso, respondendo a pergunta dela, porque essa é a carga de pecado que nós passa pela hereditariedade. É aquela desobediênciazinha que o bebezinho já faz desde pequeno. Aquela mentirinha que ninguém ensina, mas a criança sabe mentir. Como é que a criança sabe mentir? O egoísmo da criança. O egoísmo da criança. Tem um vídeo que eu boto de vez em quando aqui, irmão, que é terrível. Dois molequinhos de fralda, irmãozinho gêmeo, brigando por um carrinho, os dois empurrando, e um morde o outro. É uma selvageria. De dois bebês de 1 ano e 1 ano e meio, irmão. Ninguém ensinou, o Isaú e Jacó brigando, já não vem, ou seja, depois da queda do homem, todo ser humano nasce em pecado. É um decreto. E Paulo vai desenvolver isso lá na frente com Romanos. O pecado entrou no mundo por um homem, mas alcançou todos nós. Todos pecaram. Todos nascem na condição de pecador. Amém? A essência do pecado que nós é inato. Nasce conosco. Está imbuído no ser humano. Tá certo? Isso vai ser o grande problema para se aproximar de Deus. Só quem teve essa liberdade de ficar, à vontade de Deus, Adão e Eva antes do pecado. A partir deles, não tem nenhum registro ali de culto, porque não viver era culto. Viver era aprazível para Deus antes da queda. Tudo que faziam era aprovado. Não tinha lei, não tinha pecado. Amém? Onde não há lei, não há pecado. O próprio Deus definiu assim. Então lá, não havia culto formal, Que culto de fazer sacrifício, de entrar em oração, nada disso tinha. Era viver na frente de Deus. Após a transgressão e a sentença, essa sentença da maldição, houve ruptura e o pecado se interpôs entre o homem e seu Deus. Eis a nossa dramática situação, todos nós. Isaías 59, 2, igreja. Vamos lá, vamos ler? Está bem grandão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, eis aqui a nossa dificuldade de comunicação com Deus.
Amém? Conceito aplicado, entenderam? Qual é a grande disruptura, né? Essa quebra? Nossa iniquidade, nosso pecado. Nosso, o ser humano. Iniquidade e pecado são praticamente sinônimos. A palavra iniquidade diz respeito a não ter lei. Essa desobediência inata do ser humano para fazer coisa errada. O iníquo, e a etimologia da palavra iniquidade é sem lei. Porque toda vez que o homem desobedece os princípios de Deus, ele está indo contra, né? Esses princípios de Deus são a sua lei. Então, o homem naturalmente rompe com isso. E comete erros. Os erros são os pecados. Amém? Todo mundo entendeu esse conceito? Até aqui é um lugar comum, né, irmãos? Nós estamos só revendo conceitos que a igreja já conhece. Então, aqui a expulsão do casal original, Adão e Eva, demonstra essa ruptura da comunhão com Deus. Avança aí para mim. Os descendentes de Adão buscaram um meio de se achegarem a esse Deus. Você vai ver na sua Bíblia, né? Lá em Gênesis 4:26, que vai vir uma linhagem de Adão que vai começar a invocar o nome de Deus. 7 anos. Aí é o primeiro registro de tentativa de religação. Religário, religião. A palavra religário vem de religião. Religação. Por que é religar? Porque desligou. Estava ligado e se desligou. Então, o homem da linhagem de Adão, né, os descendentes de Adão, começaram a querer de novo contato com Deus. Começaram a querer se aproximar de Deus, chamar a Deus para essa comunhão, essa religação. Só que o pecado continua sendo um grande empecilho. Então, o que vai acontecer? O homem pecador primitivo, antes do dilúvio, para se chegar a Deus, ele entende que precisa agradar a Deus, de alguma forma. Ele precisa se chegar oferecendo alguma coisa. Como se, para mitigar a raiva de Deus. Não é assim? Vou dar um exemplo. Quando você briga com alguém, você quer reconciliar, o que costuma ser o artifício para você se aproximar de novo da pessoa? Dá presente. O presentinho é para adoçar a relação. Quebrar. O presentinho é só aquela adulação bem proposital, né? Cheia de intenção, mas você compra na intenção de quebrar a resistência do outro para poder ter comunhão de novo. Pois bem, o homem sentiu isso, que para chegar diante de Deus está na rua, que Deus está virado com o pecado humano. Então, tem que começar a pensar, vamos ofertar a Deus alguma coisa para ver se Ele ouve através dessa doação, dessa oferta. Vamos tentar apaziguar com Deus. Vamos dar alguma coisa, vamos, né? Agora, o que você vai dar para Deus que criou todo o universo? Vai dar o melhor que tem. É o que nós vamos ver em Caim e Abel. É o que eles tinham. E o que eles tinham, eles tentaram um mecanismo de aproximação com Deus através das ofertas. Compreenderam? Vamos lá, vamos analisar isso bonitinho, porque aqui tem o princípio do culto. O princípio do culto está em Caim e Abel. Eu chamei de sacrifícios mediadores. Ofertas apaziguadoras. O que é um sacrifício mediador? Faz mediação, né? É um sacrifício para tentar se aproximar de Deus. Aplacar a ira, apaziguar, tentar entrar em paz com Deus. Através de um sacrifício de uma oferta. Esse é o princípio de tudo. Vamos ler o texto ainda não aqui, irmãos? A aula hoje não vai ser longa, vai ser bem menos longa do que na semana passada. Amém? Vai ser 2 horas de aula, daqui a pouco terminamos. Gênesis 4, 3 e 7. Vamos ler? Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor Yahvé. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, ou da gordura deste. Muito bem.
Abel, ele tratava com ovelhas. Era fazendeiro. Era cuidador de ovelhas. Caim era agricultor. Errava o negócio. Era no chão, terra, plantação. Ok? Essa é a diferença da mão de obra dos dois. Trouxeram uma oferta aí aberta. Lembre-se que não há lei para regulamentar isso. É voluntário. Aí está em vermelhinho aqui, ó. Vamos ler. Agradou-se Yahvé, o Senhor, de Abel e de sua oferta. A interpretação dessa frase aqui e a ordem faz muita diferença. Não agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Agradou-se o Senhor de Abel, da pessoa de Abel. Mas a sua oferta. Em primeiro lugar, o ofertante. Em segundo lugar, o que ele trouxe, a oferta. Inverteram isso nos dias de hoje. Acho que Deus se agrada da oferta em si. Não. Deus se agrada da intenção do ofertante. Do coração do ofertante. E não necessariamente do que ele traz de oferta. É lógico que para Deus, ele vai regulamentar na lei que a oferta não pode ser qualquer coisa. Nem de qualquer jeito. Certo? Deus vai regulamentar porque Deus é um Deus organizado, justo, excelente, que gosta de coisas excelentes. Ele vai organizar essa bagunça. Mas o princípio da oferta está em Deus avaliar o ofertante e depois o que ele traz. Então, a rejeição ou a aceitação depende do ofertante. Tu não pegou esse princípio fundamental? Fala, Barão. Tem uma passagem dessa lá no livro de Reis, que Davi queria ofertar. Aí tinha um amigo que queria dar a ele. É a ira de Araúna. Não darei nada ao Senhor que não me custe algo. Eu tenho que te pagar porque a oferta seria... É porque o rei Davi tinha direito a confiscar qualquer terra. Isso é o direito legal de qualquer rei. Mas ele usou esse princípio. Ele usou o princípio de não dar nada sem valor para Deus. Que não custasse nada. Ele agradou a Deus porque ele não recebeu para dar. Aí é mole. Ele quer ser subtraído dos seus bens para ter importância a oferta. A oferta tem que lhe custar algo. Então, vamos desenvolver isso mais adiante aqui na lição. Diga, minha irmã. A oferta da viúva custou muito a ela, era o sustento dela. Custou bastante a ela, né? Vamos lá. O que eu estou salientando aqui para começo de história, para todo o trimestre, é o seguinte. Primeiro, o coração. Depois, o que a pessoa trouxe. Amém? Todo mundo pegou esse princípio? Todos podem dizer amém? Amém. Então tá aí. Já ensinei. Se você entender errado, fizer errado, a culpa não é do mestre. Do pastor. E ao passo, olha para cá. De Caim, o ofertante, e de sua oferta não se agradou. A rejeição, na verdade, foi ao ofertante. Vamos ver isso devagarinho. O que aconteceu? Irou-se e foi sobremaneira Caim, e descaiu do semblante. Essa raiva toda de alguém que está querendo se chegar a Deus ajuda alguma coisa? O cara era iracundo, era invejoso, um defeito Caim, né? Só desmascarou o que ele já tinha no coração. Basta o nome de Deus, o cara já pipocou, ficou raivoso. Então lhe disse o Senhor. Claro aqui que Deus ainda fala com o homem aqui, ó. Não tinha profeta, falou direto com Caim e Abel. Falou aqui direto com Caim. E disse o Senhor: por que andas irado? E por que ele se descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha bem, querido. Deus falou: eu posso aceitar a você. Não é a sua oferta. É aceitar a tua pessoa, o teu coração.
A oferta é Deus aprovando o coração humano. Compreenderam? Se ele procedesse diferente, largasse a ira, Deus ia aceitar a ele e a sua oferta. O problema nunca foi a oferta em si. Tem muita gente que interpreta isso errado. E diz que Deus não gosta de legume. Nem isso não. Já ouviram isso? O problema nunca foi o legume, as hortaliças que ele trouxe, nunca foi. As frutas. O problema tem a ver com o coração. Deus não aceitou a ele, a Caim. O problema nunca foi nem legume e nem ovelha. Jesus sagrado do sangue de ovelha. O problema nunca está necessariamente no que a pessoa entrega, mas qual é a intenção do coração. Aqui tem muito recheio, né? Por uma passagem que eu viu rapidinho, né? Então diz assim: serás aceito. Se você mudar esse comportamento, esse coração, você será aceito. Se todavia procederes mal, continuar com esse ódio, este o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti e cumpre dominado. Então, Caim, infelizmente, anuiu sua ira e matou seu irmão. Primeiro homicídio da terra. Amém, querido? Todo mundo já conhece a história. Eu não preciso colocar aqui o assassinato de Abel. Eu quero salientar o princípio da oferta. Por que a rejeição de um, por que a aceitação de outro? Porque não tem a ver com os elementos da oferta, mas tem a ver com o coração. Coração do ofertante. Avança aí para mim. Passa mais uma aí, filho. Isso. Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Isso faz muita diferença, viu? Na próxima aula vamos começar a entrar na questão de dízimos e ofertas. Vai desenvolver esse assunto, se vale ou não vale para o Novo Testamento. Vamos ver tudo isso semana que vem. Mas a base de tudo está independente de valores, de quantidade, na intenção do coração. Lembrando que esse sacrifício que você faz financeiro tem uma importância. Se for dado com amor. Se não for dado com amor, não vale nada. Vale nada. Eu vou botar 1 milhão aqui no altar. Se o coração estiver reprovado, eu não. Não, pastor. Vale nada. Essa prosperidade aí, eu que dá, foi a intenção de ganhar mais. Mas a gente fala para quem está. Aí é ganância. Para quem está na frente aí. Pois é, mas o ganancioso. Aí você vê O ganancioso que joga isca e pega um monte de outros gananciosos para participar do esquema. Aí você vê que a oferta vai, mas Deus não tem oferta do cara. Não. O cara quer mais. Deus está olhando todo o coração humano. Então não adianta. Aí você fala, mas eu Se der a oferta de maneira errada, Deus não recebe. O cara manda mesmo, eu deixo mais. Vai ganhando. Uma irmã doou imagem dinheiro. Deus falou no coração dele para não aceitar a oferta dela. Mas eu não aceitei a oferta dela. Porque tinha alguma coisa errada. Descobriu que ela já tinha espalhado e estava doando esse dinheiro para a igreja. Estava tirando onda, né? Pois é. Lembra-se que Deus, que o Ananias e Safira morreram por causa da mentira, não por causa da oferta. Coração reprovado, Deus matou. Nunca é a oferta em si, é a intenção do cidadão, da cidadã. Cidadão pode já não, né? Tira um de dois. Vamos lá. Não, motivação para ofertar ingratidão. Não se pode comprar Deus. Está bem claro isso, irmão? Com dádivas e presentes. Pois tudo pertence ao próprio Deus. Você está querendo comprar ele com aquilo que ele te deu? Tudo que você tem, Deus te deu. Você nasceu pelado nesse mundo, irmão. Nascemos todos pelados. Nasceu alguém com roupa. Saímos nus. Saímos nus do ventre materno, não temos nada. Tudo que recebemos depois é adquirido. E dado por misericórdia de Deus, tudo. Pois é. Então presta atenção, queridos. Tudo que você tem, tudo que você é, graças a Deus. Realmente ter graça a Deus, porque é Deus que dá. Tudo que temos. Amém? Aí você pega do que Deus te deu e você quer comprar Deus. Deus não cai nessa.
Deus não é assim movido dessa maneira. Já começa que você quer comprar Deus como uma forma de autopromoção. A gente está falando aqui agora. Analisa Safira, essa pessoa que quer espalhar que deu oferta. Então, há muitas distorções sobre oferta. Por isso a necessidade de estudarmos. Amém? Todo o nosso conceito de oferta vai ter que ser fundamentado na palavra. Porque senão há muita má interpretação. Demais, na conta. Tudo é de Deus. Quantos podem afirmar? Salmo 89, 11. Está grandão. Vamos lá, igreja. Deus são os céus, tua terra, o mundo e a sua plenitude, tuas bondades. Tudo é de Deus. Tudo que você pode ver, contemplar é de Deus. Mas 1 Crônicas 29, 14 é mais específico. Vamos ler aqui, ó. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Recebeu de Deus e doou a Deus. Mas só doou o que primeiro recebeu. Devolveu. Amém? Todo mundo está ciente? Lembram-se? Nós estamos falando aqui de oferta, né? De ofertar a Deus. Até saímos um pouco do eixo de cultuar propriamente. Vamos voltar depois a falar de cultuar. Mas como Caim e Abel tentaram entrar em contato com Deus através de sacrifício e oferta, nós estamos falando sobre isso. Lembra-se que o povo de Israel, quando saiu do Egito, era escravo por muito tempo, estava empobrecido, porque escravo não tem renda, né, irmão? Escravo trabalha para comer e sobreviver só. O povo de Israel escravizado não tinha renda no Egito. Mas Deus fez um mover tão extraordinário, e Deus falou através de Moisés que eles sairiam com riquezas do Egito. E saíram. Deus moveu o coração daquele povo egípcio para que expulsasse Israel logo da sua terra. Vai embora, vai, pelo amor de Deus. E aí os egípcios começaram a dar joias, começaram a dar peles, começaram a dar, mandando aquele povo embora, mas com dinheiro. Por que Deus moveu para que Israel saísse com recursos do Egito? Já que era escravo, não tinha nada. Porque mais adiante Deus vai fazer no deserto uma cotização para levantar o primeiro templo, o primeiro santuário do deserto. Se aquele povo saísse de mão banando, como é que eles iam levantar as coisas excelentes, forrar, né, os utensílios de ouro que fizeram no deserto? Como é que ia sair o santuário? O santuário ia sair uma miséria, irmão. Deus é inteligente, né? Vou enriquecer essa galera aqui para depois eles pegarem do que eu dei a eles e eles vão fazer um santuário no meu molde, meu padrão excelente, com ouro, com prata, com tudo de melhor. Então Deus não pediu nada a Israel que ele antes não tivesse acrescentado. Entenderam o princípio? Deus não cobra nada que antes não tenha acrescentado, irmão. Vou amarrar esse princípio com a festa tabernáculo. Lembra do princípio da festa tabernáculo? Nenhum homem chegará diante de mim com as mãos vazias. Por quê? Porque durante um ano inteiro Deus o prosperou. E na proporção do que tem, assim ele recebe de Deus. Me dará. Então, um recebeu menos, é na proporção do que ele tem. Outro foi enriquecido, está muito abastado, é na proporção do que ele tem. Deus é absolutamente justo. Deus não pede do que não tem nada, ou tem muito pouquinho, que ele dê muito. Não é isso. É proporcional. É justo. Todos entenderam? Os princípios bíblicos estão todos aí, diante de vocês. Então, das mãos do Senhor recebemos, das mãos do Senhor devolvemos, te damos. É simples assim. Com o coração correto, você não vai como faz barganha. Isso não é barganha. Isso é consciência de humildade. É consciência absoluta de humildade. Eu falei, meu Deus, se tu não me abençoa, como é que nem eu poderia te devolver? Só devolvo porque o Senhor me abençoou. E quem tem coração assim não erra quando oferta. Amém, queridos? Nós vamos desenvolver mais esse conceito de oferta de bens na próxima lição. Vou sair para mim, por favor. Vejo por aí as pessoas até que estão
que Deus te dá é teu. A tua consciência que deve pesar se você não estiver sendo, né, abençoador daquilo que Deus já quer que o homem abençoe. O teu dinheiro é seu. Você gasta o dinheiro que você quiser, você deixa em herança para os seus filhos. O que Deus te deu, te prosperou, é seu. Agora, se você tem consciência de que Deus te deu, por que não devolver um pouquinho desse que Deus te deu para abençoar a obra? Amém? É diferente desse estelionato sistemático que está no meio evangélico. Isso é estelionato. Como que é que se chama? Tem um termo técnico jurídico. 171, artigo 171. Estelionato mediante fraude. Você compra essa meia da bênção aqui por R$200 que você vai ser prosperado. Isso é estelionato. Mediante fraude. Parece piada, mas é isso que muitos mercenários da fé fazem. Ontem eu estava com meu irmão e minha cunhada, a gente estou discipulando eles, está sendo muito uma bênção. Orem por isso, e orem pela minha família, que está abrindo suas portas para ouvir o Evangelho. Amém? Orem. É uma vontade espiritual. Por 3 semanas sem poder ministrar para eles. Várias coisas acontecem para tentar impedir. Então, ontem eu estava lá conversando com eles e entrando nesse assunto, nesse viés das ofertas. Eu perguntado isso, eu falei como é que funciona aqui, na discrição, na simplicidade, na tentativa de não identificar os ofertantes, para não terem um controle, aquelas coisas todas que nós fazemos aqui. E aí eles falaram sobre o que aconteceu na paróquia deles, na Católica Romana. Eles eram tesoureiros da Igreja Católica Romana. Então, eles sabiam por dentro como é que funciona. E um dos aspectos que é muito semelhante à Igreja Evangélica, pelo menos ao que eles me falaram, tá bom? A formação deles, é que o padre em si, ele tinha que gerar certo recurso, número de dinheiro e recurso, durante aquele mês, para devolver para o órgão regulador central deles lá. A sede. Chama de mitra. E eles se descabelavam o padre para tentar devolver aquele dinheiro para a mitra. Não interessa se não conseguir o dinheiro devolver. Às vezes até o padre, com prejuízo de si mesmo, dava para a mitra. Porque era um poder centralizado. Eu falei, igualzinho a filha evangélica. A maioria das igrejas episcopais fazem assim. Então, sabe como é que funciona o esquema de franquia, né? É assim. Tem a sede, o bispado, e aí vem as igrejinhas menores, locais, ligadas àquele bispado. Todo o recurso amealhado aqui nas igrejinhas locais tem que voltar centralizado para o bispado. É depositado para o bispado. E daqui ele devolve se houver necessidade para a igreja local, para consertar uma janela. Mas a igreja local não gerencia seu recurso para ela mesma. Ela não é autônoma. Ela tem que ter esse compromisso de enviar para o órgão regulador central para poder distribuir. Então, às vezes, a igreja pequenina, ela não tem recurso, ela quase não produz. Isso é um problema, porque ela tem que enviar o dinheiro para a sede. Isso é um esquema centralizado. Amém? A palavra esquema é bem apropriada. É esquema financeiro. A Assembleia de Deus, ela tem esse estilo. Uma sede e os campos. Os campos, aí é obrigado a enviar. E aquelas que são, né, infelizmente, esquemas mercenários, aí que o camarada que está à frente da igreja, ele tem que suar a camisa, fazer muita campanha financeira, porque tem que levantar uma cota já pré-estabelecida. Se for uma área nobre, tem que chegar a 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês. Se for uma área pobrinha, uma comunidade, eles até abaixam o valor para uns 10 mil, mas tem que estar com 10 mil. E se algumas denominações, se o pastor não é muito hábil para tirar dinheiro do povo, ele é escanteado e bota outro que seja mais falastrão para poder bater a cota. É exatamente assim, não é muito produtivo, bota ele para escanteio. Isso cria um peso até na vida dele, né, pastor? Porque ao invés de ele fazer as coisas por amor às vidas, ele faz no fundo com... É um
princípio comercial, né? É só comercial. Mas, isso, se for, aí é promoção. Não é a mesma coisa que Mary Kay? Começa com células pequenininhas e conforme a produtividade é alçada a carros maiores e ganha carrão, é a mesma coisa que Mary Kay. E aí envolve um monte de gente, é a mesma coisa. Vamos voltar para cá. Semana que vem a gente continua falando dessa questão dos esquemas financeiros, que graças a Deus não me tangem. Amém. Não nos tangem. Graças a Deus, consciência absolutamente tranquila para falar sobre isso. Amém? Graças a Deus. Falei do meu irmão, é maldição. Você manipular o dinheiro da igreja de qualquer maneira é maldição. Então, semana que vem a gente fala sobre isso. Vamos voltar para a questão do sacrifício. Lembrando que o sacrifício no começo não era dinheiro, era animais. No caso de Caim e Abel, né, a rejeição foi prioritariamente do coração, da intenção da oferta. E depois da sua oferta. Não é como muitos acham que o problema foi o tipo de sacrifício incruento. A palavra incruento é sem sangue. Pois não teve sangue derramado e Deus não se agrada de legumes. Não é isso. Amém? Não rejeitou porque ele deu legume não sangra, então ele estava fora da visão, porque tinha que ter alguma coisa que sangrasse. Não é isso. Deus falou, se você proceder bem, eu aceito seu legume, suas hortaliças, como oferta, eu aceito. Se você proceder bem. O problema nunca esteve no legume. Amém, queridos? Porque na própria lei de Moisés, Deus vai requerer ofertas de grãos e cereais que saem da terra. E grão e cereal não sangra. A questão é o sangue. Deus também vai requerer grãos, cereais, frutas, suco de uva, vinho. Sabia que na lei Deus pede tudo isso? Na verdade, Deus sempre avaliará a intenção do ofertante antes de receber nas suas mãos quaisquer ofertas. Vou ler isso aqui primeiro, já que o ensejo ali é esse. Provérbios 21, 27. Vamos ler aqui, irmãos. O sacrifício dos perversos já é abominação. Olha aí, eu não aceito. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Texto muito claro, objetivo. Acabou, taxativo. Deus não aceita. Deus, olha, qual é a intenção do cidadão? É criminosa? É adulterina? É tentar comprar? Não aceito. É maldita essa oferta? Não quero. Por exemplo, no nosso estatuto aqui da igreja, está escrito, nós temos um estatuto regulamentador, né? Registrado em cartório. Está escrito o seguinte: não aceitamos oferta de ilícito penal. Nenhum tipo de ilícito penal. Ah, mas o traficante aí mandou uma... O traficante aqui da Covanca mandou uma oferta aqui para a igreja. Aí é outros 500. Mas você tem que procurar saber a procedência, né? Mas se você sabe que é a oferta do traficante ali da Covanca, vai receber por quê? Por que vai receber essa oferta? Pô, mas é 100 mil, não interessa. Eu vi um testemunho de uma rapaz e ele perguntou ao pastor se jogar na loteria era pecado. Aí ele disse, não, meu filho, não aceita isso. E ele ganhou na loteria. Aí, e deu oferta. Aí deu dízimo lá pro pastor e ele aceitou. Pô, a loteria federal, ela é um órgão regulamentado. Não, mas ele condenou que jogava. Pois é. É jogo de azar que se chama. Pode acertar, você vai ficar 20 anos jogando e nunca receber um centavo de volta. Pastor, quem é que está errado? Aqui ele deu oferta ou o pastor que Não sei. Não sei. E se eu botar os números na minha mente, eu falar jogar e ganhar, então foi Deus que deu. Mas eu acho que não faz isso. Tanto teve interesse em ganhar do outro. Aqui não se recebe. Aqui não se recebe isso penal. Nem dinheiro de prostituição, nem de droga.
nem de nada. Amém? A origem do dinheiro, a intenção do ofertante também conta. Só isso. Então, Deus não aceita. E isso ensina, inclusive, a essa pessoa. Porque se caso ele ofertar, aí você falar assim, não aceitamos. Por que não aceita? É Deus que não está te aceitando. Eu tenho aqui. Se converta, ele vai ter. Isso aí. Qual é a sua intenção com essa? Você quer comprar algum favor de Deus? Tem um monte de tempo para provar isso. Levítico 23, 9 até o verso 11, depois pulo 12 e verso 13. Eu tenho que editar para não ficar uma aula muito extensa, né? Quem quiser ler os contextos todos, abre em casa a Bíblia e lê o contexto todo. Vamos lá, queridos. Participa aí, você não está com sono. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, assegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. O que plantou. Dizer que Deus não gosta de hortaliça, de verde, não. Deus quer oferta também nessa área, queria oferta nessa área. Verso 11. Este moverá o óleo perante o Senhor para que sejais aceitos. Olha aqui, irmão, uma oferta que primeiro tem que ser avaliada para ser aceita. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha. Então, colheu o trigo, esmagou o trigo, virou farinha de trigo. Dessa farinha se fazia uma oferta. Ok? E aí o trigo vem da onde? Da terra. E não é sacrifício com sangue. Amassada com azeite, que vem da oliveira, a azeitona, também plantada e colhida, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, aqui Deus pedindo aqui, ó, que também é plantada a barreira, colhida a uva, espremida para o vinho. Também sacrifício sai da terra. E também sem sangue. A quarta parte do rim. Rim é uma medida. Não é rim do corpo, não. Rim é medida. Amém, queridos? Todo mundo tirou a cisma do coração de que Deus não gosta de legume? Deus não rejeitou por causa do legume, não. Rejeitou por coração de Caim. Avança aí para mim, Daniel. Salmo 57 a 23, lógico que eu editei para não ficar muito extenso. Vou ler rapidamente com vocês. Escuta, povo meu. Minha voz está falhando. Eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Então, Israel entrou no sistema de dar sacrifício para Deus todos os dias e fazia isso continuamente. E Deus vai separar, e eu quero que vocês entendam isso, o ritual da intenção do ofertante. Porque tem gente que é mole dar até a oferta. Já se acostumou, separa, entrega, beleza. Já está incutido ali na rotina dela, com Deus, ela está tranquilamente. Mas e aí? E o comportamento? E o pecado? E a atitude do coração? Entendeu? Ele fala, vocês estão me dando oferta continuamente, beleza, mas e aí? Quem disse que a oferta é mais importante que o coração? Que a atitude? Olha só o que Deus diz aqui naquela ocasião. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animarias aos milhares sobre as montanhas. Tudo é de Deus. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam sobre o campo. O animal pululando sobre o campo. As gazelas pulando. O coelhinho. Tudo é de Deus. Está jogando na cara do homem. Tudo é meu. Você está tirando o homem que está dando oferta todo dia, mas é tudo meu. Verso 12.
Se eu tivesse fome, não poderia, pois o mundo é meu, e quanto dele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabrito? Deus bebe esse sangue? Deus come carne de animal? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. O que é sacrifício de ações de graça? Gente, está escrito ações de graça. Você não sabe definir o que é ação de graça? Ação de graça, você não sabe definir o que é ação de graça? Gratidão, irmão. Ação de graça é uma oferta de gratidão. Gratidão. Sabe que você faz aniversário, que é promovido, você não faz uma festa? Não faz um culto de ação de graça? O que é culto de ação de graça? Gratidão, expressão de gratidão. Mas aí fala sacrifício. Sim, o sacrifício também tem sacrifício de gratidão. Nós estamos aqui na antiga lei. Mas a ênfase está na graça, na ação de graça. Dom-te graças, meu Deus. Olha o que é uma ação de graça. Senhor, eu te dou graças por tudo que tu nos tens dado através desse sacrifício. Quando nascia crianças na família, Dava um culto de ação de graça. culto de ação de graça e não ofertava. E a frente não ofertava. Olha aí, uma prática antiga meio batista, legal, né? Mas já se caiu por terra há muito tempo. O povo já parou de fazer isso há muito tempo. Perceberam que é uma oferta de ação de graça, um sacrifício de graça? É um sacrifício voluntário de gratidão. Uma expressão de gratidão. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Anda correto, que é o mais importante para Deus. Não é o que você dá, é como está a sua vida. Isso é o mais importante para Deus. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E é o que prepara seu caminho, anda correto. A postura do ofertante. Quem prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus, por causa do comportamento correto. Então, as suas ofertas são aceitas. Pastor, me corrija, por favor. Vamos lá. Eu entendi aqui também, pode passar por isso agora, que também, quando nós percebemos que tem pessoas no nosso entorno, que precisa até que são trazidas por Deus, até você quer ver que tem milhões de pessoas vestidas, bem encajadas, e o pedido vem até você. E você socorre o pedinte, uma pessoa necessitada. E às vezes ele nem se aproxima, às vezes você percebe a necessidade e se antecipa e fazia, sei lá, com a forma. Sim. Isso, eu achava que, de repente, poxa, Deus me deu, eu posso dividir. Então, entendendo que Deus está me abençoando, sim, eu abençoar, isso não seria ação de graça. Não é ação de graças. Ação de graça, você está dando graça por algum motivo, você está agradecendo a Deus. Isso não é ação de graça. Isso é caridade, é amor, ato de amor. É sacrifício que Deus vai avaliar. Isso contabiliza para você, é óbvio, mas não é ação de graça. O que a irmã Selma ilustrou é mais preciso, que é uma ação de graça. Amém? Você é minha gratidão. Não é socorrendo as pessoas, não é ação de graça. Avança aí para mim, filhão. Além do sacrifício e oferta a Deus, ao separar o povo de Israel tirando do Egito por meio de Moisés, Deus em Yahvé deixou claro que o relacionamento do povo em pecado com sua pessoa santa exigia a apresentação dos sacrifícios de mediadores e das ações de graças pelas colheitas. A regulamentação das ofertas e sacrifícios meticulosamente prescritas na lei mosaica
dava a Israel um meio pelo qual cultuar e serem aceitos por Deus, tendo suas culpas perdoadas e usufruir de relativa comunhão com o Deus Santo. Relativa comunhão. Porque desde a queda lá, o homem tem relativa comunhão, não plenitude. Deus continua separado, santo, santo, santo. O homem continua aqui, pecador, pecador, pecador. Amém? Então, muito mais da antiga aliança, que tinha que fazer rituais para se aproximar de Deus com mediação de animais. Era uma aproximação ainda não plena. Era uma mediação através de sacrifício de terceiros, de animais. Números 29 e 39. Vai ficar mais claro conforme a gente for avançando. Vamos lá? Estas coisas oferecereis ao Senhor. Deus pediu a oferta. Nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares. Olha aqui, o holocausto é animal queimado. Manjares é aquela flor de farinha, aquilo tudo mais. Tanto animais como da colheita também. As vossas libações e as vossas ofertas pacíficas, vários tipos de oferta. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenar. Deus exigiu oferta. Para que Deus precisa de oferta se tudo é dele? Era educativo. O homem precisava entender que a ruptura do pecado fazia ele enveredar agora um caminho de retorno para Deus mais difícil, com obstáculos, com necessidade de sacrifícios. Nós vivemos uma outra realidade agora, nós cristãos. Mas os princípios são esses. O pecado é um obstáculo, não é? É um obstáculo. Então, na antiga aliança, diferente da igreja neotestamentária, eles não possuíam um espírito permanente em si. Não eram todos ungidos. O espírito vinha, visitava, tomava um, não tomava outro, diferente. Então, aquele povo sem o Espírito Santo, e ainda assim tendo que ser santos, tinha que ser pela obediência. Deus dava a eles preceitos para eles obedecerem. Dava caminhos, metodologias, os sacrifícios mediadores, para eles entenderem que se chegar a Deus não é qualquer coisa. Qualquer um, a qualquer hora, da maneira que quiser. Havia uma centralidade do culto nos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo do deserto. Deus proibia que cada um fizesse sacrifício em casa. Não havia liberdade para Israel, porque, por exemplo, alguém na sua própria tenda fazer um sacrifício para Deus. Não podia. O sacrifício tinha que ser levado para os sacerdotes levitas da tribo de Arão, e ali no santuário o sacrifício era oferecido. Todo mundo entendeu? Isso era para Israel, que não gozava do privilégio de ter o Santo Espírito. Avança aí para mim. Então tinha que ser centralizado no santuário. O derramamento de sangue dos animais imolados no altar de sacrifício lembrava todo homem que seu pecado era passivo de morte. E os animais substituíam o pecador simbolicamente, mediando suas transgressões. Uma das coisas mais incríveis que tem na lei sobre isso, está vendo essa ilustração aqui, o homem com a mão em cima do bezerro, do camelo? É que antes de ofertar o animal, um pecador na antiga aliança, lá no deserto, ele tinha que confessar o pecado ali sobre o animal. É um ritual muito estranho para nós, mas tem uma simbologia forte. Esse carneiro agora recebe a minha culpa. Eu roubei, e tinha que ser assim, irmão, segurando a mão no animal, confesso que eu roubei o Eliezer, o nome hebraico. Confesso que eu roubei o Eliezer, isso público, todo mundo ouvindo.
confessou sobre o animal. Esse animal era preso pelo sacerdote, matava o animal, mas o camarada ele ia lá sabendo o que era aquele animal simbolizar para ele. Olha, ele morre no meu lugar, porque senão era eu que tinha que morrer. Era educativo. E eu escutei, ainda, sabe alguém falar, que a pessoa tinha que olhar nos olhos do animal, ele morrendo, para que ele, no caso, sentisse a dor do animal. Valorizasse. Tinha que ir Uma olhando vida no por olhar. uma vida. Muito forte. Então, a pessoa, na antiga aliança, pelo menos Deus ilustrava vivamente que pecado custa sangue. Sangue é vida. Então, o camarada pensava 2 vezes quando ia pecar. Porque se eu pecar, sem contar que tinha que ter muito animal em casa, né, irmão? E acabou. Justamente. Você tem 20 cabeças de carneiro. Toda hora que tu pega, fica pobre. Você tinha que levar os 20. Até por interesse não pecava, né? Até por interesse, como meu rebanho está diminuindo. Quanto mais eu pego, mais meu rebanho diminui. Não, mas ele errar, ele vai para o fazimento do lado. Oi? Sem pegar, ele vai para o fazimento do lado. Aí que ele está frito, pelo amor de Deus. Ele é ladrão, ainda por cima é ladrão. É sério, querido. Mas perceberam o fator educativo daquele sacrifício público? Com confissão pública? Hoje a igreja tem uma noção errada de que não devemos confessar pecado publicamente, ninguém precisa saber. Não é assim, não, irmão. O pecado tem que ser colocado em relevo. Você deveria confessar. Tem pessoas que acham um absurdo, por exemplo, alguém pecou, chamar ela aqui no altar e falar, conta aí o que você fez de errado. Não pode, é constrangimento. Está errado. Está errado aonde? Na Bíblia, não. Ninguém vai se expor. E se o pastor, porventura, expor o pecado, aí tem um processo civil. Mas, biblicamente, o sem vergonha tinha que vir diante da congregação e pedir desculpa para a congregação. Entenderam? A gente anda muito à margem dos princípios bíblicos. Né? Na verdade, a igreja moderna ela adapta o que ela quer, que conforme lhe convém. Não vive exatamente os princípios bíblicos. Números 15, 25, igreja. Vamos lá, nós estamos ensinando aqui princípios. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel. E lhe será perdoado, porquanto foi erro. E trouxeram sua oferta. Oferta queimada do Senhor, sua oferta pelo pecado, perante o Senhor, por causa do seu erro. Não era só oferta por causa de erro, tinha outros tipos de oferta. Mas especificamente aqui era essa modalidade de mediação, de apaziguar Deus através da oferta. Todo mundo entendeu? Isso é na antiga aliança. Avança aí para mim. Coloquei na sua folha aí esse quadro das ofertas que tinham na antiga aliança. Eu não vou ler isso tudo não, irmão, tem muita coisa. Mas, por exemplo, tinha tipos de oferta. Ofertas queimadas, ofertas de cereais, ofertas de comunhão, ofertas pelo pecado, que eu li agora, e ofertas de culpa. Parou, mano? Mas qual a diferença? Avisa ele. Oferta pelo pecado, oferta Volta 2,4, pega de novo. Vamos ver. Pecado de impureza, oferta pelo pecado. Essa ofensa era requerida de uma pessoa violasse os direitos de alguém. Aqui já não é pecado no sentido talvez mais grosseiro, mas é uma falta. Tem diferença entre isso aqui. Ó. Tem diferença entre modalidade. Isso não importa para a gente agora, né, irmão? Hoje todas as nossas transgressões são cobertas pelo sangue do Cordeiro. Mas na antiga aliança, Deus foi meticuloso. Cada transgressão tinha uma certa penalidade, digamos assim, uma certa culpabilidade que tinha que ser paga com certos rituais. Aí você pode ver a lei, está aqui as referências, como cada uma delas é exigida. Aqui, ó, Levítico 5,14, 6,7, 7,16, tem vários textos. Você quer saber exatamente como cada uma dessas ofertas era requerida no povo de Israel. Avança aí para mim. Ah, botei um filmetinho de 1 minuto.
Para você ver como é que era tempo do deserto. Achei tão bacana ontem à noite. Solta aí, só 1 minuto e pouco. Aí, ó, tempo do deserto, ó. Para onde você chegar a Deus, tem que centralizar aí. Tempo aí, ó. Ele é a bacia, né, que tinha na frente, o mar de água que tinha na frente, era aquela bacia. O homem tinha que fazer purificação ritual até os sacerdotes levíticos com água. Não se chegava a Deus de qualquer maneira. Então, com o chofar na mão. E aí, sangue de animal aspergido. A aspersão do sangue era com essa planta, matava-se o animal. Na consagração do santuário foi assim: matou-se os animais, colheu todo o sangue, e com esse tipo de planta aqui, isopo, já ouviu falar do isopo? É isso aqui. Aí era uma vassourinha, né? Molhava ali no sangue e salpicava nos utensílios do santuário, salpicava sobre o povo, aspergia. Então é um negócio muito forte, impactante. Sangue aspergido em cima de você é um negócio importante, né? Bem, pastor, a gente percebe que as trevas, o espiritismo, imita tudo isso. Usa essas coisas, né? Inclusive, anula com isso a obra de Cristo, porque eles falam que até hoje precisa oferecer sacrifício e ainda a eles, né? É uma oferta profana. Exatamente. Quando já viram oferta de macumba com farinha? Não é? Da onde saiu essas ofertas de farinha? Da Bíblia. Essas ofertas estão aqui de mais de 3.000 anos atrás. Aí o Satanás imita, bota aquelas farofas num tacho. As galinhas lá. Às vezes só farinha mesmo com azeite por cima. Você não leu ali na Bíblia que tinha essa oferta de erva de farinha com azeite? De onde o diabo imitou? Dali. E aí tem gente que não compra nem farofa amarela porque fica com lembrança de uma compra. Aí não compra farofa ioque porque é amarela, porque... E eu não, pelo amor de Deus, aquela lá é outra história. Farofa que você bota na comida. Aquela é consagrada, né? Agora sai pra mim. Não compra farofa amarela porque lembra macumba. Pelo amor de Santo Deus, não faça isso. Essa ignorância. E aquela coisa, né, pastor? Os espíritos, eles não comem essas coisas. Mas eles querem o quê? É o seu só escravizar, controlar o coração das pessoas. O coração das pessoas. As entidades demoníacas, elas exigem sacrifício de sangue, libação de bebida, de cereais, imitando a Bíblia. E aí o diabo, para prender a pessoa a ela, né? Os demônios, que nós dizemos. Cada demônio pede uma bebida diferente. Por exemplo, tem uma que pede anis, outra pede licor, outra pede cachaça. Por que tem essas variantes de bebida lá ofertadas aos demônios? Porque isso particulariza cada demônio e mantém a pessoa escrava a algum tipo de demônio. A identidade dele. A identidade dele. Para não ficar todo mundo igual e quando parecer tudo nulo, eles especificam tipos de ritual, tipo de bebida. Isso é para parecer que os demônios são bastante variados, né, e organizados e exigentes. Espírito é demônio. Vamos para cá. Transposição dos ritos para os cristãos. A nova aliança, que é o nosso caso, vamos terminar a lição assim, mediada pelo Senhor Jesus, transpôs todos os elementos rituais, os utensílios, para dentro dos cristãos, como templos vivos. Começa por aí a descentralização do templo. O templo lá de Israel foi destruído no ano 70, e não passamos a ser todos nós templos do Espírito Santo, templos ambulantes. Então descentralizou o ritual da antiga aliança. Então, lá, e os utensílios também. Daí, o altar passa a ser o próprio coração.
Antes tinha vários altares de sacrifício, altar de libação, altar de incenso. Agora é tudo dentro de você. O altar passa a ser o próprio coração e o expediente do sangue animal substitutivo tornou-se o único e precioso sangue do Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus. Então, essa substituição do sacrifício animal pelo único sacrifício santo aceito pelo Senhor, o sacrifício de Jesus. Amém? Isso para a igreja. Hebreus 9, de 11 a 15, tem mais texto, tá? Vou tentar ler mais rápido possível. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o que, irmãos? A nossa consciência das obras mortas, obras do pecado, para servirmos ao Deus vivo. Perceba que os mesmos mecanismos da antiga aliança continuam na nova aliança, só que agora internalizados. Não é sem sacrifício de sangue que chegamos a Deus. Nós também não chegamos a Deus por sacrifício de sangue. Só que é um sangue já derramado há 2.000 anos. Aleluia. Que tem eficácia plena até agora, até esse momento. E continuará tendo. Como é que eu me chego a Deus? Por causa do sangue do justo. Esse sangue purifica a minha consciência do pecado. Quando eu confesso o meu erro, confesso a minha culpa a Ele, o próprio mediador Jesus Cristo, baseado na sua oferta única e maravilhosa de sangue, me justifica dos meus erros. E eu passo a não sentir mais o peso da minha consciência, para eu poder servir ao Deus vivo. Só servimos ao Deus vivo porque ainda nos beneficiamos do sangue do Cordeiro. Até agora. Vocês entenderam? Então, queridos, ninguém chega de qualquer jeito na presença de Deus, nem nós. Ah, pastor, posso orar onde eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser. Posso orar dormindo, eu posso orar sentado, posso orar do jeito que quiser. Mas tem que ter a consciência que você ainda é pecador, que você só vai ser aceito. Você pode falar a palavra quando você quiser, 2, 3 horas falando. Mas a tua oferta vai ser aceita? Pagou de novo aqui, né? Cadê o Anderson? Por que está pagando? É o temporizador do celular. Eu sempre gravou aí, grava 3, 4, 5 mensagens, sem problema. Eu estou parando, irmão, porque isso aí depois vai ser editado e abençoar outras vidas na internet, né? Lembre-se que na internet eu te abençoo 4, 5 vezes mais do que aqui presente. A memória deve estar cheia. Não está gravando mais, não? Está com 20 segundos. A memória está cheia. Olha que lamentável. Então, depois eu pego da gravação o que a Gisele está fazendo. Está sendo feito, transmitindo essa mensagem, esse estudo. Vamos lá. Já apliquei na sua vida. Apliquei que ainda nós mesmos, na nova aliança, também nos beneficiamos do sangue do Cordeiro. Então, nada mais é do que aquilo que era em sombra na antiga aliança, agora aplicado de maneira mais perfeita dentro de nós. Amém, queridos? Então, vamos lá. Para servir ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador. Jesus continua sendo mediador da nova aliança, a fim de que, ter vindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aqui é para a igreja, é para os eleitos.
É para toda a humanidade. Avança para mim, por favor. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Qual é o assunto aqui? Oferta. Com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente ou continuamente, eles oferecem. Nessa época que o autor escreveu, ainda existia o ritual judaico ocorrendo no santuário. Provavelmente. Ok? Então, ele está fazendo uma comparação. Eles oferecem ele continuamente antes do altar. Mas não é aperfeiçoado. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados todos os anos. É o Yom Kippur, o dia do perdão lá em Israel. É quando os sacerdotes entraram no Santo dos Santos em referência a todo o povo no dia do perdão, Yom Kippur. Todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Mas se é impossível, por que toda a antiga aliança tinha sangue de animais? Porque era o único meio naquela época. Era uma preparação, um adestramento, uma justiça prévia. A palavra vai dizer que a lei serviu de aio. Aio era um professor temporário. Amém? Educou o povo. Se perceberam que a pessoa tinha que confessar e ver o animal morrer, aquilo educava a mente do povo. Mas não era perfeito. Porque em comparação com o sangue de Jesus, que é pleno e nos purifica espiritualmente. Amém? Antes, aqui, ó. O sangue de touro de bode não remove pecado. Por isso, ao entrar no mundo, o Filho de Deus diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formais, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Isso aqui é a crença. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem diz isso na primeira pessoa é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A oferta dele é perene, mas nós ainda estamos sendo santificados. Tempo contínuo. Todo mundo entendeu? Em relação à oferta dele já aconteceu 2 anos atrás. Mas em relação à nossa santificação, beneficiada pela oferta dele, continua acontecendo. Continua acontecendo. Para que possamos achegar a Deus. Culto. Amém? Avança para mim, filhão. Vai terminar. A imolação de animais cessou seu sentido para os cristãos, aspergidos pelo sangue santo do Cordeiro de Deus, a fim de que pudessem sempre ter acesso ao Pai, sem medo de rejeição e repreensão, possibilitando o culto. Deus tinha que aceitar o povo de Israel mediante o sacrifício? Deus nos aceita mediante o sacrifício de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, tudo que prestamos a Deus em culto, continua sendo recebido no céu, mediante Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, bispo de nossa alma, nosso mediador eterno.
pela mediação dele, pela intercessão dele, eu e você somos aceitos diante de Deus. Nosso louvor é aceito diante de Deus. Nosso culto é aceito. Porque Jesus está na função de sacerdote. Ainda não desceu para ser rei sobre os homens. Avança para mim, filhão. O incensário e sua fumaça, que era assim, ó, na antiga aliança, tinha o altar do incensário, saiu uma fumacinha. O incensário e sua fumaça passou a ser as orações que sobem diante de Deus. Apocalipse 8:4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, antigamente era uma fumaça de incensário físico, agora é algo espiritual que sobe diante de Deus para nossas orações. Amém? Filipenses 4:18. Também as ofertas, olha. Os animais sacrificados custavam ao ofertante a redução de seus bens. A aplicação da prática da nova aliança é o gasto dos bens para sustento da obra e dos obreiros, dos missionários. Você vai ver agora Paulo falando que recebeu a oferta e atribuiu essa oferta recebida a um sacrifício do povo aceito por Deus. Olha para cá, Filipenses 4:18. Recebi tudo, o apóstolo Paulo, e tenho abundância, e foi suprido as suas necessidades. Estou suprido, desde que Epafrodito, o mensageiro, me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Qual sobreviver de quê no campo missionário? Oferta. Como é que Paulo pagava o aluguel da sua casa? Lá no capítulo 28. Oferta. Como é que Paulo fazia para viajar de barco? Barco era de graça, não é? Oferta. Como é que Paulo sustentava a si mesmo, sua alimentação? Oferta. A vida toda ele seria um fabricante de tendas, estabeleceria um comércio. Ele fez por um período tenda para sustentar. Não confunda aquela passagem com toda a vida de Paulo. Aqui está sendo suprido por oferta. De vossa parte, da parte da igreja, dos filipenses. Como, agora ele compara essa oferta que supriu a necessidade de Paulo, como o quê? Aroma suave, como sacrifício, nova aliança, mas tem sacrifício aqui, ó. Sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vocês me abençoaram, depende da obra. Paulo não podia ficar a vida toda fazendo tenda só num lugar. Ele viraria um comerciante de tenda. Teve um momento na vida de Paulo que ele fez tenda. Um momento. Depois Paulo tinha que viajar pelo mundo afora fazendo obra. Como? Se tudo custa. Até a comida. Eu gosto de fazer piada. Estou falando coisa espiritual, eu gosto de fazer piadinhas carnais. Agora sai para mim. Eu quero que vocês guardem o princípio bíblico, não as piadinhas deles, tá? Ele é bobão, ele é assim mesmo. É uma criança eterna, né? Vamos lá. O que era o incenso na antiga aliança passou a ser o quê, irmãos? Da nova configuração de coisas. Orações. O que era sacrifício de animal, que custava dinheiro para o animal, passou a ser oferta de quê? De sustento para a obra. O que eram os louvores no culto antigo no santuário, continua sendo louvores hoje. Amém? Louvor é elogio. Louvor é exaltação a Deus. Que havia no culto veterotestamentário, são tidos como oferta de sacrifício. Entenda, o que ofertamos no culto cantando é sacrifício. É tão sacrifício como era na antiga aliança. Aqui, ó, Hebreus 13:15. Nova aliança. Nova realidade espiritual.
mas o louvor continua sendo sacrifício. Vamos lá, lê comigo. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você ofertar louvor a Deus não é cantar musiquinha. Perceba, eu vou fazer uma diferenciação aqui antes de terminar essa aula. Tem que cantar, eu gosto de cantar. O pastor Sérgio falava assim, tem algumas, tinha naquela época no meio batista tinha coral, né? Algumas igrejas fizeram coral. Mas naquela época era comum ter coral, quarteto de homens. Eu não peguei igreja assim ainda. Mas tem gente que se habitua a cantar. Então ele falava assim, podia ser aleluia de Handel, aleluia, aleluia, e cantava lá dentro. Mas alguns não percebiam a diferença se colocasse bicicleta. Bicicleta, bicicleta. Ia cantar do mesmo jeito. E algumas pessoas querem cantar. Não entendem que louvor é a tua expressão de elogio para Deus. Você fala, Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, oh Deus incrível. Você está elogiando Deus. A maioria das canções que cantamos não elogiam a Deus. É tudo voltado para o homem. Ai de mim, a prova está doendo, Senhor. É o homem gemendo, é o homem querendo se saber. As canções são antropocêntricas e não de louvor e elogio para Deus. Vamos tomar cuidado, né? Com as nossas canções. Louvor é elogio para Deus. Sacrifício que Deus aceita. Cantar sua musiquinha, Deus não aceita. Todo mundo entende esse conceito? Vamos lá para a gente terminar. A participação dos dons espirituais, você tem um dom manifestando um culto, tudo isso é uma parte. Recepção da palavra faz parte do culto, são elementos considerados cultos a Deus e Jesus. O teu culto, da hora que começa no louvor até o amém final, faz parte do teu sacrifício. Outro dia eu fiz uma paráfrase aqui no culto, né? Está registrado, está até no canal. Eu tipifiquei as partes do culto como partes do carneiro que você traz para Deus. Lembram disso? Nós não trazemos carneiros e animais para Deus. Mas quando você vem cultuar a Deus, a primeira parte do teu culto é uma parte do carneiro que você está ofertando. Perceba isso. Então, por exemplo, nosso culto começa às 6h30 da noite, às 8h30. Ali é o começo da sua entrega de culto. Aí o cidadão chega aqui, 6h40, 6h50, 7 horas da noite. Você perdeu parte do seu culto. O teu culto tinha que ser integral para Deus. O que te impede de dar um culto integral para Deus? Se os irmãos que vieram antes, no horário certo, cantaram 2, 3 elogios para Deus, você não cantou. Deus foi subtraindo de você de parte do culto. Ou não? Se você não elogiou a Deus, chegou 20 minutos atrasado, meia hora atrasado. Eu quero só ouvir a palavra. Não, errado. Você não veio aqui só para se abastecer. Você veio aqui para dar. Cultuar é sacrificar. Você sair da sua casa, se arrumar, pegar uma condução, pagar um ônibus, pagar um Uber, você gastar a sua gasolina, isso é parte do seu culto. A sua intenção de agradar a Deus. Já é a introdução do seu culto. Seria muito maravilhoso se você já viesse adorando desde casa. Existe um salmo que diz que o povo cantava louvores já na rua, antes de chegar no santuário. Quando você tem um coração ofertante assim, Deus está vendo. Meu filho está indo para minha casa para me adorar. Já está adorando até. Isso é culto. Amém, queridos? Percebam que estudar eclesiologia não é um assunto chato, não. É fundamental para nós ajustarmos algumas coisas que deixam meio de lado. Cultuar a Deus é você se ofertar. Domingo é do Senhor. Vou na praia, vamos jogar, ver um jogo de futebol.
para trabalhar, para viver. Um dia na semana tem que ser separado para ele, para dar culto a ele, para você se ofertar a ele. Ah, não quero que seja no domingo, vai ser no sábado. Faz no sábado, então vai ser oferta. O que não dá é essa mentalidade errada no meio do povo cristão de consumidores da fé. Só vão para se abastecer. Errado. Você sai de casa para dar. Para se dar. Em culto agradável a Deus. Amém? Está restabelecido o conceito bíblico de culto? E Paulo diz isso com todas as letras nesse texto maravilhoso de Romanos 12, 1. Para mim é um texto óbvio de toda a lição. Vamos ler juntos? E assim eu digo amém e libero vocês? Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o vosso ser. Nós não vamos morrer em cima de um altar de sacrifício, nem sei que mais. Mas é como se fosse. Você está se entregando para o culto. Vosso corpo. Sacrifício vivo. Você não vai morrer no culto. Mas deveria. Você podia ser um cordeiro imolado. É que nós não prestamos, somos pecadores ainda, nosso sacrifício não é totalmente santo. Mas olha só, queridos, Paulo está incutindo na mente do cristão que ir sacrificar a Deus sua vida é culto. Sacrifício vivo. O que mais? Santo, tem que ser separado e agradável a Deus, não agradável a você. Você vai na igreja, eu não gostei do culto hoje não, estava fraquinho. A equipe do louvor hoje não cantou bem não, deu umas vaciladas lá. E hoje eu não gostei do culto. O problema é teu, o culto é teu, não é para você. O problema é teu. Você vem com a mentalidade errada. Você pode até numa igreja que esteja meio fria, irmão. Você pode ir num lugar que os irmãos estão lá vacilando. Mas se você chegou ali, você dá o seu melhor. Você está dando o seu culto a Deus, é individual. É completamente individual e coletivo, né, na congregação. Mas é individual, não interessa. Não interessa o ambiente, nada. Eu dou o meu culto, eu dou o meu ser em sacrifício a Deus. Vou abrir o meu botão e vou elogiar a Deus. É isso que eu vou fazer no culto. É o que eu vou fazer no culto. É o que eu faço todo culto de domingo aqui. E faço minha dancinha aqui, eu quero nem saber. Olha lá o pastor rebolando na frente lá. Não interessa. Eu não quero saber se você está me julgando. Eu não quero saber nada disso, irmão. Ouve a noite hoje, para continuar adorando meu Deus, dando minha dancinha aqui, ó. E fecho meus olhos, eu não quero nem ver a congregação. Não quero ser influenciado. Aí tem um irmão do meu lado, eu estou dando aqui tudo que sou ali, tudo que tem. E está o irmão assim, com a cara roxa, olhando. Para que você vê então, meu querido? Se você não quer adorar a Deus, você fazendo cara feia, inerte. Pelo amor de Deus. Vou falar o nome da igreja, né? E na hora do louvor, então, como eu louvo aqui, eu também fui louvar também, né? Porque eu gosto de louvar, eu gosto de dançar, eu gosto de levantar minhas mãos, né? E quando terminou o louvor, eu comecei a bater palma. E ninguém bateu. Ficou sozinho na Eu igreja. fiquei sozinha na igreja e comecei a ficar envergonhada. Porque eu pensei que ficar batendo palma. Glória a Deus. Você está na sua expressão de louvor. E vocês todos têm liberdade. Pastor, já pediu alguém aqui de adorar com liberdade? Você não adora o que você não quer. Você não levanta a mão se você não quiser. Você não dá glória a Deus se você não quiser. Você não bate palmas se você não quiser. Porque aqui é livre. Gostaria que mais gente desse louvor, batesse palma, desse uns glórias no meio do culto. Porque você é livre. Uma congregação tem, pelo menos aí, de vez em quando reúne aqui 70, 80 pessoas. Se ficar um culto fúnebre, o problema é da igreja, não é de Deus, não. É você que não vem com o coração adorador, você vem frio de cá, não orou. Tá vendo que alguém vai vir, não orou. Está vindo no automático. Já tinha que estar vindo adorando a Deus de casa.
Amém, queridos? Fica de pé. Logo mais à noite quero ver se essa palavra faz efeito. O Paulo não volta vazia. Se o culto melhora um bocadinho. O André se expressa mesmo, deixa ele se expressar. Eu ouço o tempo todo as palmas do André. Faz, varão, faz, manda ver, que nem saber de ninguém não. Você não está fazendo para ele, está fazendo para Jesus? Amém. Eu saí da Igreja Batista. Vou fechar com essa. Porque naquela ocasião, o pastor tinha ido na Convenção Batista Nacional. E naquela ocasião, eles tinham votado para não bater palma no culto. Eu vi os documentos, o pastor trouxe os documentos da Convenção Batista. Naquele ano eles tinham votado, posto em pauta, se ia bater palma ou não ia bater palma no culto. Meu Deus. Então, naquela igreja que não podia bater palma. Você cantava com um cantor cristão na mão, segurando a outra mão aqui no banco de madeira. Glória, glória. Ficava assim, segurando assim, duro. Bater palma nem pensar. Não podia. Pela convenção. Eu falei, eu vou sair fora, não dá para ficar nisso não. Está escrito lá no Salmo, batem palmas todos os povos. Não deve estar batendo palma. Celebrar a Deus com voz de júbilo. Cantar altos louvores. A Bíblia é muito mais efusiva do que esse culto restrito que não pode nem se expressar. Então preste atenção, queridos. Vocês têm liberdade, faça o que você quiser. Só vai dar para fazer macaquice, né? Para dar cambalhota. É a minha expressão de louvor. Bom senso. Tem gente que dança mesmo. Bom senso, né? Mais liberdade. Amém, Gonçalo? Vamos orar pelo Arthurzinho, chegou o pedido de oração, continua com febre 38, filho da crise do exato, né? Levanta sua testa no céu, vamos ocupar essa aula. Eu pensei que ia ser mais curto, tem no meio-dia. 1h30 de aula. Vamos lá, levanta sua mão aí em nome de Jesus, vamos pedir a Deus graça. Você entendeu, querido, que nós, a cada vez que entramos na presença de Deus, somos aceitos? Amém. Ou não aceitos, mediante o nosso próprio comportamento? Então vamos pedir misericórdia a Deus que nos aceite, né? E aceite o nosso sacrifício, nossas ofertas votivas, nosso sacrifício de louvor dos lábios, tudo que vamos dar a Deus hoje. Seja aceito diante do Senhor. Bendito é o teu nome, nosso Deus. Nós te louvamos pela tua palavra. Tua palavra realmente é a reguladora da nossa vida. A tua palavra nos ensina como o Senhor se agrada daqueles que procedem segundo a tua palavra. Que o nosso coração seja ensinado pelo teu Santo Espírito, para que possamos te dar o melhor, Senhor. Tudo que temos e que somos vem das tuas mãos. E do que o Senhor nos dá, te devolvemos. Não apenas em ofertas financeiras, mas em coração, em vida, diante do Senhor. Queremos clamar, Senhor, que tu nos aceites. Aceita o nosso sacrifício de louvor. Aceita as ações de graças. Aceita, Senhor, nossos clamores, nossas súplicas diante do altar. Clamamos, Deus, que tu nos ouças e que se agrade de cada um de nós. Se tiver alguém aqui em pecado no meio de nós que não confessou ainda, que confesse, para ser perdoado, para receber o benefício do sangue do Cordeiro, que purifica a nossa consciência do mal que praticamos. Nos habilita, Senhor, a entrar nos santos logo mais à noite, aqui na congregação dos justos. Senhor, eu quero te clamar ainda pela vida do Arthurzinho, continua enfrentando o mal no seu corpo. Mas o Senhor é bom, nós cremos no teu poder. Que o Arthurzinho seja liberado dessa enfermidade em nome de Jesus. E vem a notícia aqui que ele tem que estar em casa bem, Senhor. Que em nome de Jesus a criança fique sarada. Para a nossa alegria, a alegria dos pais, a alegria da tua igreja. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz a viver esse dia para o teu inteiro agrado. E logo mais nos reunimos de novo, Senhor,
com a consciência aclarada pela tua palavra, nós possamos te dar um perfeito louvor, um perfeito culto que te agrade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos na glória de Cristo, não se atrase, não se atrase.